Eu sou Mário Miranda. Esse encontro, né, que tem uma temática específica, a gente vai conversar sobre ela, mas ele tem é, por objetivo significados no Brasil republicano, e que, de alguma maneira, tenta pensar um movimento conceitual, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é o curso, que eu penso do curso. Hoje, a ideia é a gente foi pensar um tema específico dentro do curso e conversar um pouquinho mais sobre ele, né? O curso tem um movimento próprio. Acho que a minha imagem tá meio ruim. Bom, voltou agora. A PUC, peço desculpas, tá? A PUC passou um dia meio instável. Me parece que teve uma instabilidade, inclusive de luz no centro do Rio, né? Acho que teve uma certa instabilidade aqui também, uma instabilidade, inclusive, na minha casa, tanto que eu fiquei aqui para tentar ter um sinal um pouco melhor, e, enfim, que a conversa avançasse. Mas, como eu disse, a ideia é a gente pensar, pensar o curso a partir de uma temática, tentar conversar um pouquinho com vocês a minha estratégia, a estratégia metodológica do curso, é uma estratégia específica. Então, veja, a ideia não é discutir episódios à luz da historiografia, não é esse o ponto do curso. A ideia é pensar como determinados conceitos, em particular, né, o conceito de democracia, foi sendo mobilizado, entendido, interpretado e, fundamentalmente, disputado no ambiente político e social brasileiro. A discussão, de certa maneira, inaugura uma perspectiva de compreensão um pouco distinta daquelas que consideram uma certa especificidade e um caminho da natureza, tal, quase que como natural, né? A democracia seguiria um caminho quase que natural, vinculado a características da sociedade brasileira. Na verdade, toda a discussão vai na contramão dessa perspectiva, mostrando como trata-se de um conceito em disputa, né? E que esse, enfim, como todo conceito, pode receber entendimentos, sentidos e usos variados. Então, a brincadeira do curso é ancorado, né, dentro de uma perspectiva metodológica, passar por esses usos de conceito. Nesse sentido, a gente vai trabalhar muito com documentos de época e textos de época para tentar pensar, enfim, de que maneira, e muito particularmente a imprensa tem um trabalho muito substancial com a imprensa, para tentar pensar como, né, os atores, os mais variados atores e grupos políticos e sociais de então, que estão ali, né, usando o conceito, estão entrando enfim, no debate. Eu preparei uma brevíssima apresentação. A ideia é mais para conduzir a nossa conversa. Enfim, eu vou abrir, vocês estão livres, se quiserem participar como quiserem, mas a ideia é eu não tomar muito tempo e a gente poder conversar um pouco ao final. Eu queria agradecer muito a presença de todos. É uma oportunidade, eu diria, né, esse modelo um tanto quanto distinto, né, em que a gente consegue trabalhar atualmente a partir, né, do CCE, possibilita um encontro que nem sempre é viável em sala de aula, né? As pessoas podem, nesse horário, já estar em suas casas, a gente pode estabelecer uma conversa mais rica, no sentido de ter contribuições, né, e perspectivas, entendimentos variados de muitos campos e de várias partes do país, né, em alguns casos, inclusive, fora dele. Então, acho que é bacana pensar e admitir essa reflexão. Na verdade, o curso também é importante para que a gente continue
pensando em entendimentos contemporâneos em torno do conceito, continue refletindo, enfim, com a ajuda de vocês, afinal de contas, por mais que eu esteja aqui, né, mediando, e ao longo do curso, outros professores também estarão em alguns momentos. O curso, embora a gente tenha feito hoje um corte cronológico específico, num evento específico, o curso não é organizado de forma cronológica. Ele é, de alguma maneira, desenhado tematicamente. Então, nós temos 10 encontros, cada um desses encontros faz um percurso no tempo de como a ideia de democracia dialoga com outros conceitos. De uma certa maneira, todo conceito ele tem sempre um conjunto, né, de conceitos associados, digamos assim, que ajudam a dar sentido, né, ou são mobilizados em um dado momento por ele. Então, a gente vai tentar pensar, enfim, democracia e a questão educacional, democracia de debate racial. Então, uma série de democracia e povo, democracia e legalidade, ou seja, como algumas dessas questões foram mapeando e, em meio a, como eu falei, muitas e tensas disputas, ajudando a construir a democracia que nós temos hoje, com todos ainda os seus possíveis limites, mas com muitas conquistas. Então, esse é o desenho, eu diria, de forma mais ampla do curso. Bom, eu vou começar, para a gente depois ter um tempo para conversar com calma. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Basicamente, então, como eu mencionei, né, o objetivo mais amplo do curso é tentar pensar os usos, os significados, as apropriações em torno do conceito de democracia e como esses sentidos são construídos em meio a uma série de disputas políticas, disputas sociais, que permearam a experiência republicana. A gente poderia até pensar nesse debate em outros momentos da história nacional, mas aqui nós estamos concentrados na experiência republicana por conta de um conjunto de entendimentos específicos em torno dessa ideia. O curso, né, se ancora na perspectiva teórico-metodológica da história dos conceitos, na verdade, tentando pensar um diálogo com aquilo que muitos autores chamam de abordagem hollywoodiana, enfim, uma relação entre texto e contexto, entre intertexto. Bom, para aqueles que não são especialistas na área, enfim, não estão discutindo exatamente a historiografia, esses nomes podem parecer um tanto quanto confusos, mas, simplificando, é tentar pensar que essas palavras conceito vão sendo usadas ao longo do tempo e vão sofrendo um processo de ressignificação, ou seja, eles vão sendo entendidos, interpretados com sentidos distintos. Bom, a gente podia usar os exemplos das campanhas eleitorais. É difícil você pensar, né, num candidato que diz, olha, eu sou contra a democracia. Ele vai dizer que é a favor, mas ele vai dar lá, né, os sentidos dele ao que ele acha que é democracia, que não necessariamente são os mesmos do outro, e que essa questão ela vai ser colocada em pauta, né? A sociedade, de alguma maneira, vai comprar, se aproximar, entender proximamente, compreender, absorver, né? Receber essa leitura ou não. Então, por isso que eu estou dizendo que o debate o conceito está em disputa. Por que ele está em disputa? Justamente porque dialoga com demandas, com interesses, de atores políticos dos mais variados, grupos. Então, esse debate ele se faz nos momentos eleitorais, mas se faz em distintos momentos, quando, por exemplo, né, se pensa projetos de nação, quando se pensa caminhos para a educação, para a saúde nacional, ou, enfim, para questões que, de alguma maneira, mobilizam a sociedade. Né? Os mais variados grupos sociais, grupos políticos, vão se manifestando. E aí, o curso parte de uma premissa de que o percurso em direção à construção de uma sociedade democrática ele não é harmônico, e muito menos natural. Ele é um processo.
é um processo complexo, tortuoso, marcado por muitas contradições, muitas idas e vindas, tá? E que tem muitos limites, né? Limites esses ligados ao próprio contexto das disputas e às suas apropriações. Então, a ideia do curso como um todo é ir passeando por esses momentos. Hoje, de uma certa maneira, é um ensaio, mostrar um pouco como é a forma de trabalho, num ponto específico, que é a questão do golpe de 64. Como eu falei, o nosso objetivo hoje é pensar como esse conceito aparece em meio àquele cenário político que culminou com o golpe. Vamos fazer isso, enfim, com a ajuda de algumas passagens, de alguns editoriais da grande imprensa do Rio de Janeiro, não mais capital federal naquele momento, mas ainda certamente o principal núcleo e centro de debates políticos do país. E, mais uma vez, não se trata aqui, de novo, de explicar ou de passar pelas muitas e variadas leituras e fatores explicativos do golpe. Não é uma discussão sobre por que o golpe se dá ou não, mas tentar mostrar que, além de todas essas leituras, um elemento que pode nos ajudar na compreensão ou entender o cenário é ver como essa disputa conceitual foi importante para a aglutinação de forças, né? Então, ter um certo discurso ao seu lado, com um conjunto de significados, permitiu com que determinados personagens fossem costurando apoios, personagens e grupos, fossem costurando apoios ao longo do tempo. Então, é um pouco esse o objetivo do encontro e, de uma certa maneira, o objetivo de pensar as linguagens, né? Elas não conduzem, mas elas dialogam com o agir político, orientam, interpretam e, de alguma maneira, contribuem para esse reforço. Esse é o movimento. Bom, para a gente pensar de alguma maneira nesse nosso encontro de hoje, eu acho que a gente tem que, no primeiro momento, entender o debate acerca da democracia no período mais amplo. Quando nós nos concentramos no ano de 64, de uma certa maneira, a gente está pensando aquela que foi a primeira experiência democrática de massas no Brasil, que se inicia em 45, após a derrubada do Estado Novo e a saída de Vargas, e é um momento, também após a Segunda Guerra Mundial, um momento em que é marcado por algumas mudanças e por muitas perspectivas. Esse período se inicia com as eleições de 45, com a promulgação de uma nova Constituição em 46, em um ambiente que, de certa maneira, se renova a possibilidade de associação, as pessoas têm livre associação e livre expressão do pensamento, e esse movimento traz, enfim, a reboque, um desejo e uma perspectiva de mudança. A ideia das pessoas que vivenciaram a política naquele momento, a sensação de que eles, de fato, estavam agindo no presente, para reler o seu passado, reler a sua experiência, reler a experiência nacional e construir um futuro que se abria, e que se abria com otimismo, deu tom do país. São muitas as passagens de intelectuais que vivenciaram aquele período e de políticos que se mostravam muito animados com a possibilidade de romper uma estrutura política, de romper uma lógica de organização nacional que até então, enfim, tinha muitos limites. Talvez aquele momento ensejasse o desejo de transformação nacional. Essa transformação do país
viria a partir do desenvolvimento econômico, da construção da identidade nacional, mas, fundamentalmente, também no efetivo caminho em direção à construção de um regime democrático, ou seja, de se pensar o Brasil dentro do contexto das grandes democracias modernas. Essa seria uma possibilidade, e aquele era o momento ideal para muitos, para se seguir com esse propósito. Eu diria que esse propósito foi percorrido ao longo de todo o período, mas é importante a gente considerar que essa experiência vivida ela é marcada por dois elementos centrais, por duas chaves que alteram radicalmente assim. A primeira delas dialoga mais com o contexto internacional, que certamente tem seus reflexos internos, além de ser um outro ponto do curso e da perspectiva, tentar pensar que nós não estamos sozinhos aqui. Particularmente, eu penso de encontro aqueles que seguem dizendo que o Brasil é um caso à parte, ou como se o Brasil fosse um espaço isolado do mundo, no quais as transformações que aqui acontecem pouco dialogam com transformações mais amplas, ou seja, existiria pouco diálogo com o ambiente regional e mesmo global. Eu discordo dessa premissa, acho que esse diálogo ele é constante, as pessoas escutam, leem, sofrem influências, e é interessante pensar como ele vai se desenhando. E esse diálogo no pós-guerra traz inevitavelmente o ambiente da Guerra Fria e as pressões de um mundo bipolar. Quando a gente pensa nesse cenário, a gente automaticamente remete à construção de um discurso e de uma ideia de democracia que é, enfim, desenhada, propagada e divulgada a partir dos Estados Unidos e dos valores norte-americanos. Ideia essa que se contrapõe à ameaça comunista, ao totalitarismo comunista. Então, ou seja, esse discurso bipolar ele também vai influenciar a agenda política nacional. Lembrando que, para muitos setores, o temor da agenda política, da possibilidade de revolução social proposta pelos comunistas, vai levar muitos e muitos atores a empunhar esta bandeira da democracia com um conjunto de significados particular com toda a força. Se a gente pudesse pensar em episódios que evidenciam essa pressão, enfim, talvez o mais claro de todos, a cassação do Partido Comunista, a proscrição legal do Partido Comunista em 1947, e logo a seguir a cassação dos mandatos dos deputados e senador que haviam sido eleitos sobre essa sigla nas eleições de 1945. Gostaria de lembrar que os comunistas retornaram à legalidade pós-Estado Novo, assim como na reestruturação dos partidos, se candidatam, constroem uma nova pauta, um novo programa, dizem que vão, enfim, que se colocam a serviço das estruturas e instituições democráticas tal como estavam, e propunham a sua ação política dentro desses marcos e dos interesses nacionais. Esse argumento será desmontado em 1947, em meio a uma série de pressões, e esse limite é muito significativo. Em outros momentos, esse limite se fará valer de forma expressiva, pós-revolução cubana, em meio à crise dos mísseis, ou seja, tem uma série de momentos em que esse ambiente da Guerra Fria vai envolver não só ações internas, mas também ações externas, financiamentos, investimentos em ações, em movimentos conspiratórios, enfim, e uma série de outras ações ligadas à política externa norte-americana. Estabelecer um constante diálogo com a Guerra Fria e sem entender que esse vocabulário mais amplo ele informa, ele age
sobre a linguagem aqui presente, bebe-se, né, nessa linguagem, nesse vocabulário mais externo. Bom, a segunda, e talvez a mais emblemática mudança, é que pela primeira vez, e por isso que eu estou chamando de primeira democracia de massas, pela primeira vez na história da República no Brasil, nós temos efetivamente a entrada do povo na política. Essa entrada ela é, enfim, numérica, se a gente lembrar que, e eleitoral, se a gente lembrar que a participação eleitoral na política no Brasil, ela, até 30, de certa maneira, circulou em torno de 3% da população. A eleição mais participativa foi de 29%, teve quase 5%, mas, no geral, ela pouco ultrapassou 3%. E nas primeiras eleições, em 45, nós temos um salto para 14% da população participando da cena eleitoral. Isso vai variar até 2021, nas eleições de 60. Vocês podiam falar para mim, caramba, ainda é um número muito reduzido, mas não custa lembrar que essa entrada do povo também é vista com certos limites, e um dos limites é, enfim, a impossibilidade de participação dos analfabetos. Eleitoralmente, eles só vão participar do cenário eleitoral brasileiro com a Constituição de 88, então, em 85, que eles ganham direito. Então, é muito emblemático pensar nesse cenário participativo. Enfim, é um momento de expansão da educação, nós tínhamos algo em torno de 50% de analfabetos, isso vai reduzindo até chegar em 60%, então esse número ainda é pequeno. Lembre-se também que, por outro lado, 45 é a primeira eleição no qual as mulheres votam massivamente, né? O voto feminino ele já era opcional desde o Código de 32, efetivado em 33, mas em 45 ele também se torna obrigatório. Enfim, isso sem contar na chamada inscrição ex officio, que as repartições públicas poderiam fazer inscrição, o registro de todos os seus funcionários para o voto, isso depois cai em 55, mas, ou seja, há um ambiente em que você vai gradualmente ampliando a presença popular na cena eleitoral. Isso traz um impacto tremendo, porque a partir do momento que as pessoas participam da cena eleitoral, elas trazem suas demandas, né? E essas questões, enfim, questões sociais, questões trabalhistas, para pensar as mais emblemáticas, elas vão ter que ser incorporadas ao debate político, aos agentes políticos. Gradualmente, os agentes políticos, querendo ou não, terão que conversar com esses conjuntos de demandas. É interessante pensar que, em muitos momentos, eles vão rechaçá-las, ou vão... A trajetória é muito singular. No início, há um certo rechaço a pensar quem é esse povo que está participando, se ele é manipulado, se ele não é manipulado, se ele é consciente, ou se ele é povo ou não é, ou é massa. Essa é uma discussão que a gente pode ter no curso, de que maneira essa presença vai ser compreendida. Mas o que é inegável é que vai chegar uma hora que não dá para evitar essa presença. Rechaçando ou não, os grupos políticos em ação vão ter que considerar a participação popular e vão, né, incorporá-los ali dentro do seu movimento. A gente podia pensar aqui, né, como esse debate se desdobra para conceituações muito comuns e uniformizantes na política brasileira, como a ideia de populismo e outras mais, que vão se consolidar, se desenhar em meio a esse ambiente em que se tentava compreender a ação popular. De certa maneira, alguns para rechaçá-la, outros para se apropriar dela. Lembre-se que os agentes políticos querem ganhar a eleição, né? Então eles vão ter que lidar com essas questões. E é interessante pensar que esses dois elementos, né, conjunto de demandas populares, a participação popular e o ambiente da Guerra Fria, vão se somar, né, para construir um novo espaço de experiência, né, um novo
conjunto de vivências na sociedade brasileira, né, que está articulado a desejos diferentes, né, do que se imaginava em outro momento, e, em meio a esse caldo, vai se construir uma linguagem política, se redesenhar uma linguagem política, se ressignificar uma linguagem política, que vai, aos poucos, dando sentido, anexando conceitos mobilizadores e que, de alguma forma, vai dando o tom do debate nacional. Então, veja, a gente poderia pensar, né, lembre-se que nós, ao longo desse período, além das eleições de 45, teremos mais 3 processos eleitorais, né, e ao longo de cada presidenciais, né, enfim, teremos processos estaduais também, mas ao longo de cada período, novas questões vão sendo colocadas em práticas e determinados grupos políticos vão assumindo, né, distintos lugares e distintas posições nesse cenário. Bom, a ideia é que, quando chegarmos a esse momento, no curso, a gente vai passando devagar por esses momentos, conceitos, enfim, debates em momentos eleitorais, em momentos de crise. Mas, como hoje a gente vai direto, né, e tomaria muito tempo para tentar caminhar aí por essas expectativas, é possível pensar algumas questões que, após 3 eleições presidenciais, vão se consolidando, né? Vão ganhando corpo no debate político e vão, de certa maneira, dando o tom das discussões na grande imprensa. A primeira delas é que, cada vez mais, a ideia de povo vai se associando ao conjunto daqueles que estariam aptos ao exercício democrático, ou seja, o exercício eleitoral. Por que eu digo isso? Não há muita restrição e nem muito problema para determinados atores políticos sustentarem que vivíamos em um ambiente democrático, mesmo com a exclusão de analfabetos e da própria prescrição legal do Partido Comunista. Ou seja, né, há um limite de que o povo, e aí, enfim, a gente podia derivar aqui para um grande debate entre o que eles definiam como povo, como massa, né, e a ideia de que o povo é aquele setor que toma consciência de si e que consegue agir, né, no espaço, enquanto, né, a massa, igual massinha de criança, né, ela não tem forma, ela vai ganhando forma a partir da ação de outros, ou seja, são manipuláveis, conduzidos. Mas esse é um argumento. Falei aqui do voto feminino. Não custa lembrar que esse é o argumento contrário ao voto feminino antes da concessão do direito, quando lá, nos anos 10 e 20, muitas cartas dos maridos para o Congresso Nacional diziam que, olha, né, as mulheres não podem votar porque elas não têm consciência própria, não têm consciência de si mesmas. Elas, enfim, vão ficar nervosas, vão ter ataques histéricos. Isso parece uma loucura, mas cartas, muitas e muitas e muitas cartas ao Congresso Nacional com essas palavras. Isso vai dissolver a unidade familiar, enfim, a minha mulher não está preparada, sempre o marido querendo falar pela esposa, a minha mulher não está preparada para tomar essa decisão, essa é uma decisão muito difícil, só alguém com estabilidade e calma pode pensar. Então, é interessante, né, como esse sentido, né, de quem seria o cidadão, de quem seria o povo, vai sendo alargado em função das pressões das pessoas. Né? As mulheres exerceram um agir político, muita atuação para garantir o seu direito, e esse movimento em direção à ampliação dos direitos e ampliação da participação, que, a partir de um dado momento, não será apenas eleitoral, e acho que esse é o debate que nós vivemos hoje, né? Quais são os caminhos de participação que seriam mais amplos do que apenas o exercício do voto de 4 em 4 anos.
a política, ou seja, como determinados grupos políticos, grupos sociais, grupos minoritários se mobilizam e encontram espaços para participar. Mas esse é um debate contemporâneo, mas que aqui também começa a se costurar. Também não estou falando sobre isso, mas se a gente pensasse no debate conceitual mais amplo em torno da ideia de democracia, que conduz o mundo pós-guerra, de certa forma, ele permeia, né, essa tensão entre uma democracia representativa, no qual se delega, né, e qual o eleitor delega a outrem, né, a possibilidade de agir por ele, ou quais seriam, em especial a partir dos anos 60, isso ganha corpo no mundo, a gente depois conversa sobre esse debate teórico, quem for fazer o curso lá no curso, e como que isso, né, aos poucos, vai ganhando outros sentidos em direção àquilo que muitos chamam de democracia participativa. De que maneira as pessoas poderiam ser mobilizadas a participar em outros cenários. E aí a discussão é muito ampla, plebiscitos, órgãos de bairro, enfim, uma série de possibilidades de participação que ampliariam a atuação popular. Esse debate estará presente no Brasil, mas ele também corre o mundo, e, de alguma maneira, tentar entender o que é democracia. De uma certa maneira, então, avançando um pouco, a gente está pensando aqui na... Espera aí, que tem umas mensagens aqui, deixa eu ver o que elas são. Boa noite. A minha tese, sem problema nenhum, Augusto, é fácil achar a tese na PUC. Desculpa interromper, gente, que eu não vi que tinha aqui umas perguntas. No site da biblioteca da PUC, você consegue a tese inteira online, né? Não tem nenhum problema. Eu já mudei os slides, Emanuela, não sei se está mudando aí com você. Professor, para nós está no primeiro slide ainda. Sério? Te juro. Eu já estou cá na frente aqui, deixa eu voltar. A sua Tá fala está... Agora sim. Após 3 eleições presidenciais. Eu tirei lá, então, vou tirar da apresentação, vou botar de novo, vamos ver se ele anda, tá? Primeiro, proposta do curso, andou? Ótimo. Sim, está na proposta. Ótimo. Então, eu falei um pouco sobre, né, a dupla questão que marca o período, e onde nós estamos agora. Antônio, se você não conseguiu baixar, sem problemas, aqui, olha, no primeiro slide, me lembra, por favor, esse é meu e-mail, marimiranda.pucrio.br. Acho que travou os slides de novo, professor. Ai, meu mudou Deus aqui. do céu. Travou sim, está no 3. Vou botar aqui no chat o meu e-mail. Se for o caso, né, você me manda e eu me lembra, e eu te envio. Está no modo apresentação. Não sei se está... Mas, professor, esses seus slides estão com implicância com a sua pessoa. Porque... meu Deus. Na aula presencial não tem esse problema, né, professor? Na aula presencial não tem esse problema. Vamos ver o que eles... deixa eu ver se agora vai. Modo apresentação, é aqui. Cliquei aqui. Ou tem módulo... E minhas mensagens estão indo diretamente aqui. Então, o meu também não foi. Ctrl+C. Cadê o suporte para auxiliar o professor aí? O suporte está aqui me ajudando. Aqui meu e-mail foi agora para todos. Me lembre, enfim, quem quiser, enfim, a tese, enfim, o livro que eu mando
alguma coisa por aqui e vamos ver se agora vai. Né? Foi. Está nas 3 eleições. Isso. Então tá. Se eu mudar, eu vou falar, mudei. Se não mudar, a gente vai de novo lá e volta. Então, voltando aqui ao nosso ponto, tá? O que nós estamos pensando aqui, né, é que naquele momento começa, né, a se incorporar esses valores, essas demandas populares, pelo menos nas pautas, pelo menos nos programas, pelo menos, enfim, no discurso político, porque começa a ficar um pouco óbvio, se eu não incorporar isso, vou perder, né, as eleições. Então, há, de fato, né, essa incorporação, há gradualmente a compreensão de que existe uma maturidade e uma politização do eleitorado. É curioso pensar isso, porque aqui nós estamos falando, né, numa ideia de democracia que remete, muito obrigado, que remete à noção de aprendizado, né? Ou seja, as pessoas aprendem o exercício da democracia fazendo, né? Como é que se aprende a votar? Votando, né? Ou seja, a ideia, né, de que há uma necessidade, por mais que critique-se o voto em um dado momento, há uma compreensão que, mesmo não tendo sido exatamente o que eu queria, é importante que há uma continuidade do processo eleitoral, não pode haver quebras, que isso vai levar à construção de uma prática democrática. Para que isso acontecesse, era importante manter as instituições, era importante continuar o regime, é importante manter a legalidade. Então, isso colocaria, se confrontaria com aqueles que criticavam os rumos, né, do regime e que diriam que, olha, é preciso purificar as instituições, é preciso fazer uma intervenção de emergência que organize, que acabe com a corrupção, que rompa com os males do populismo. Ou seja, né, esses núcleos estão sempre presentes na política de então, mas eles vão, digamos assim, perder por uma série de razões, mas vão ter dificuldade de impor o seu discurso, em que uma série de setores vão achar, olha, por mais que eu não concorde com o presidente que ganhou, eu acho que as eleições têm que continuar, porque isso, enfim, é chave do funcionamento. Isso tudo, como eu falei, com os limites, né? Analfabetos, comunistas continuam excluídos do processo, comunistas não individualmente, mas haviam projetos, inclusive, para tentar excluir individualmente, o que é uma certa loucura. Em outros países foi feito. Tá? No Chile, por exemplo, o indivíduo identificado como comunista perdia o direito individual de voto. No Brasil, isso nunca aconteceu. O partido não pode se candidatar, mas as pessoas poderiam votar em quem elas quisessem. É interessante pensar nisso na ideia de uma democracia representativa, e com um exercício eleitoral constante, mas que deveria dialogar com um ambiente de harmonia e paz social. Isso não é por acaso, que a gente vai ver como vai se construir uma ideia de associar, né, o comunismo à desordem, ao caos, e por conta disso deveria ser eliminado. É interessante pensar como isso vai sendo, né, aos poucos, afastado. Deixa eu andar aqui, vamos ver se anda. Ih, agora andou demais. Espera aí. Um ponto andou. Andou? Vocês também? Não, continuam nas 3 eleições presidenciais. Continua nas 3 eleições presidenciais. Então, a gente faz assim. Agora foi. E anda para cá. Pronto. Acho que agora foi. Agora... Isso. Pensar que 60 é um momento de inflexão, um momento em que se amplifica a valorização do povo, se inicia um debate sobre democracia participativa, ganha corpo, inclusive, um discurso anticomunista que vai dizer que a melhor maneira de se enfrentar o comunismo é continuar a democracia e é transformar a realidade vivida das pessoas, que para esse núcleo anticomunista entendia-se, né, que o comunismo crescia na miséria. Então, a área em que as pessoas... então, isso implica numa atuação no campo, na transformação da realidade rural e uma série de medidas que, na opinião desses grupos,
seria mais eficiente do que um anticomunismo defensivo que implicasse na perseguição, no rechaço, na prisão daqueles vistos como uma ameaça à democracia. Bom, é interessante pensar, né, como esse elemento da valorização popular vai sendo incorporado, mas que, por outro lado, essa presença vai trazendo temas, vai trazendo questões, vai trazendo propostas de participação e que vai para além desse simples jogo e que determinados grupos não permeáveis a isso começam a reforçar o discurso dos limites, a construir o imaginário discursivo, e que você vai gerar novas ações desqualificadoras da ação popular, e um reforço daquilo que eu estou chamando de anticomunismo defensivo. Bom, esse elemento fica muito presente não apenas nos processos eleitorais, mas nas crises políticas que foram vivenciadas no Brasil de então. As mais emblemáticas, em 55, que culmina com a intervenção político-militar de 55, que garante a diplomação e posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, e na crise da renúncia de Jânio Quadros, em 61, que culmina com a solução parlamentarista e a posse de João Goulart. Eu diria que essas tentativas de rompimento da ordem, elas não conseguiram ser totalmente vitoriosas, porque aqueles grupos militares e civis que eram contrários ao governo não conseguiram unificar suas bases. E eles não conseguem unificar suas bases por uma série de argumentos. O fundamental era que um deles é que eles não conseguem dizer que estavam ao lado da democracia, e não conseguem dizer que estavam ao lado da lei. Eles vão, inclusive, evocar que estavam ao lado de uma lei natural, que está acima da lei constitucional, mas eles não conseguem. Há um racha entre os militares, há um racha entre determinados grupos que vão se colocar ao lado da chamada continuidade do regime e da legalidade constitucional. Se vocês se lembram um pouco desse episódio lá, para aqueles que não são da área da história, que de alguma maneira viram isso nos livros escolares, tem a chamada campanha da legalidade, é um movimento em favor da legalidade. Basicamente, vão dizer, olha, você pode não gostar do João Goulart, mas eu preciso que você nos apoie, porque a manutenção da legalidade, a manutenção da Constituição é fundamental para todos nós. Esse discurso se dará em meio a uma disputa muito complexa, mas sairá parcialmente vitorioso com a solução parlamentarista. Uma solução em que o Brasil sai do regime presidencialista, caminha para a cena parlamentar. Ele é, de certa maneira, uma solução pouco constitucional, porque o parlamento, naquela época, não tinha poder constituinte, então, em tese, ele não poderia fazer isso, mas fez. E foi tido como uma solução, enfim, que manteria a ordem após o veto dos ministros militares. Eu não vou avançar nisso hoje, senão a gente não chega no nosso ponto, mas certamente vamos trabalhar no curso. Então, o que nós temos? Um ambiente marcado por essas tensões. Vocês poderiam me perguntar, tudo bem, e por que em 64 não acontece a mesma coisa? Por que o discurso em favor da legalidade constitucional não sai vitorioso? Bom, eu diria que não é só por conta de uma transformação da linguagem, é evidente, não tem como... Deixa eu sair daqui e voltar lá para o outro, vamos ver se a gente consegue... se eu clicar aqui, vamos ver se muda por aqui. Andou, não? Não. Não andou, querido professor, agora sim. Agora, meu querido, agradeço muito me chamar. Eu tenho que fazer isso toda hora aqui, mas está funcionando assim. Vamos lá. 3 anos depois, é evidente que não dá para a gente dizer que é apenas um movimento de linguagem, não é assim. Existe uma conjuntura distinta. É lógico que esses grupos que queriam derrubar a ordem constitucional estavam mais organizados, enfim, tinham mais recursos, movimentos conspiratórios ganham corpo, existem, enfim, inúmeras campanhas de difamação interna e externa, ou seja, há uma ação
que vai se tornando mais efetiva desses grupos. Também há uma ampliação das tensões da Guerra Fria, que vai implicar num apoio internacional mais efetivo. Não custa a gente lembrar, né, a efetiva guinada da Revolução Cubana para uma proximidade com a União Soviética. Isso acontece em 61, ou seja, isso é sentido na crise de 61, mas ganha corpo nos próximos anos. Não custa lembrar a crise dos mísseis, que acontece em 62 e que altera a política externa norte-americana. Então, o olhar norte-americano para a América Latina vai ficando cada vez mais duro, digamos assim, e é nesse período. Mas, para além disso, há um reposicionamento, digamos assim, da disputa conceitual. A ideia de democracia defensiva e que uma democracia que só sobrevive se ela se proteger de seus inimigos. Esse discurso já ganha corpo ao longo de todo o período, tá? Mas ele foi minoritário durante muito tempo e, aos poucos, ele vai ganhando corpo. Bom, um outro ponto importante é pensar como é que a própria ideia de legalidade também vai saindo de um campo e indo para outro, a ponto de chegar grande parte da grande imprensa vai legitimar a ação golpista sob o argumento de que quem estava indo contra a legalidade era o governo e não eles. Depois vão se arrepender, alguns vão mudar de ideia, mas não adianta, né? Esse discurso vai estar presente. Também é curioso pensar que os promotores do golpe, logo a seguir, vão tentar construir uma outra linguagem, não vão dizer que deram um golpe, e vão tentar fazer isso a partir do conceito de revolução, que vão tentar se apropriar deste conceito. Mas isso é uma outra história. Bom, o que nós temos, então, também no governo Goulart? O governo Goulart é um governo mais permeável às demandas, né, de trabalhadores. Então, o debate sobre, enfim, a possível legalização do Partido Comunista, por exemplo, sobre a constituição do movimento de trabalho rural, as questões no campo brasileiro, a sindicalização rural, ou seja, existe uma série de... O debate acerca das reformas de base. O governo é muito mais permeável a um conjunto de demandas que vão além, né, do voto a cada 4 anos, e isso é muito problemático para uma série de setores da política brasileira. Ao longo da experiência parlamentar, isso caminha de forma algo lenta, mas após o plebiscito de 63, quando o presidencialismo vence, né, o governo sente confiança em tocar as reformas constitucionais que ele imaginava. Ele vai ter dificuldade em fazer isso, muitas dificuldades, por uma série de razões. O país vive uma crise inflacionária significativa, há um debate no campo da economia acerca se o Estado deve continuar participando, participar menos, participar mais. Como eu falei, né, há um aumento do temor anticomunista por conta das tensões internacionais, e o governo tinha uma dificuldade natural, e aqui eu remeto a uma famosa tese, né, de Vanderlei Guilherme dos Santos, tinha uma dificuldade enorme de negociar com o Congresso. Lembre que o governo Goulart ele herda um Congresso de Jânio, que foi uma figura que desmontou todas as alianças políticas e todos os grupos desenhados no parlamento brasileiro. Então, você tem, né, um parlamento desorganizado e que o governo vai ter que negociar individualmente, ou tem muita dificuldade para negociar lá a Frente Popular, enfim, tem alguns grupos, a Frente Parlamentar, tem alguns grupos que vão se desenhando, mas é difícil para o governo negociar, ele tem muita dificuldade de negociação, e ele vai ver um cenário que vai se radicalizando, à direita e à esquerda. Então, o governo vai viver um processo que lá o Vanderlei Guilherme chamou de paralisia decisória. Ele não consegue tomar decisão porque nada passa no Congresso. Em meio a todo esse ambiente, uma série de problemas de governabilidade, o governo propõe debater com a sociedade, ir às ruas, ouvir as pessoas e tentar convencer o Congresso
a partir da participação popular. Para isso, ele organiza uma série, se propõe a organizar uma série de comícios, só fez um, tá? E que o primeiro deles, e esse comício seria para mostrar ao Congresso, né, como o povo desejava as transformações. O primeiro deles é o famoso comício da Central, o primeiro e único, né, o famoso comício da Central do Brasil, e o governo, sim, propõe. Aqui eu queria entrar nos documentos e brincar um pouco, ainda que brevemente, com eles, para tentar mostrar para vocês esses elementos que eu enumerei aqui no debate na prática, ou seja, como é que eles estavam aparecendo ali nas discussões. Bom, esse é o primeiro. Tá? O jornal Correio da Manhã, o comício seria no dia 13, lá no dia 10, o jornal Correio da Manhã vai dizer, olha, tudo bem, essa coisa de reformas é inevitável, mas isso deve ser conduzido dentro do regime democrático, de acordo com a realidade existente, e não de forma demagógica, e não por manobra política. O Congresso é o corpo político por excelência, é o único foro competente para a discussão séria. Que estão dizendo, olha, isso tem que ser discutido no Congresso, vocês não podem tomar as rédeas disso. Interessante pensar que eles estão, mais uma vez, reclamando e lembrando a defesa da democracia representativa. Vocês querem mudar, votem em outro, não é mais além disso. Né? Não dá para pensar em outras ações que não sejam do Congresso. Tá? Bom, outros grupos vão dizer, a gente tem aqui outro jornal, um pouco mais radical do que o Correio da Manhã, um jornal muito lido no Rio de Janeiro, chamado Diário de Notícias, que ele vai dizer, olha, essa história de reformas é tudo pretexto. O governo quer suspender direitos, o governo quer assumir uma postura autoritária, vai retornar à sua herança varguista, vai legalizar comunista e vai alterar a norma eleitoral. Tudo fora disso é enganação, né? Confundir essa resistência com distorções políticas. É curioso, né? Porque você tem um jornal com uma posição, tem o outro com uma outra posição, e tem um terceiro, jornal Última Hora, um jornal que, enfim, criado por Samuel Weiner, foi o único grande jornal que ficou próximo ao governo Vargas durante todo o período, entre 51 e 55, e mesmo após a morte de Vargas, o jornal seguia dizendo que ele era fiel seguidor dos ideais de Vargas. Tá? Esse jornal é mais próximo a Goulart, evidentemente, talvez o único mais próximo a Goulart. E ele vai dizer, olha, não, é muito bom que tenha comício, isso mostra a vitalidade de nossa democracia, é um testemunho da nossa experiência que o povo compareça, o povo tem que estar nas ruas. Né? Isso é uma demonstração da participação popular contra os inimigos da liberdade, são eles que querem a provocação. O comício foi muito complexo, envolveu um aparato de segurança gigantesco, envolveu resistências, a CANDE, o grupo de Mulheres pela Democracia, vai fazer acender velas contra o comício, vai dizer, enfim, que aquilo era um encontro de comunistas, de pelego, mas o comício acaba acontecendo, tá? Em meio a essas variadas tensões. As repercussões serão muitas, tá? Também não vou ficar aqui entrando nas minúcias, mas parte daqueles que criticavam abertamente e que já defendiam a derrubada de Goulart, talvez o mais emblemático desse seja o jornal Tribuna de Imprensa, vão dizer que o comício era uma estratégia. Né? Ali, Jango lança a reeleição. Lembre-se que reeleição era proibida dentro da legislação eleitoral de então, mas essa era uma questão algo dúbia no caso de Goulart. Goulart foi eleito vice-presidente, ele não foi eleito presidente, e ele assumiu enquanto substituto constitucional de Jânio Quadros. Em tese, ele não se candidaria, ele não disse que seria candidato, mas muitos diziam que esse movimento era uma manobra para ele tentar se lançar candidato, enfim, e ali o comício, muitos os que se opunham a ele, e que o comício seria, enfim, ele estaria ali conquistando apoio para pressionar em novo em o nome da candidatura. Então, falou, olha, a partir do momento que ele faz isso, e veja como é que o discurso vai se orientando aqui, né? A Tribuna da Imprensa já está dizendo que o comício teria sido um passo do presidente
contra a legalidade. Ele estaria querendo romper a legalidade formal, a democracia formal e alterar as regras. Então, é interessante como, né, o argumento daqueles que vão alterar as regras, né, vai ser de que era o governo que pretendia alterar. Bom, para aqueles que são da história, sabem bem que o ser não existe no nosso vocabulário. Se fosse aquilo, se fosse, eu podia ser muitas coisas também, mas não sou. A gente sabe o que aconteceu. Bom, se João queria dar o golpe ou não, eu não sei. Eu sei que os outros deram e construíram um argumento de que estavam defendendo. Vejam nesse ponto, né, como é que esse argumento vai se consolidando. Pior, né, um presidente que rompe com as regras, ele não tinha rompido regra constitucional nenhuma ainda. Ele só tinha convocado um comício. Mas o discurso vai, né, avançando, que aquele comício era uma preparação para romper as regras, era uma preparação para romper a constitucionalidade, para tirar o poder do Congresso, e isso, enfim, para mim, não tem nem outra palavra. Esse é o Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, a única palavra é impeachment, tira ele fora. Vejam, esse jornal já estava pedindo impeachment naquele momento. Os outros vão demorar a pedir, mas vão acabar pedindo. E vão caminhando nesse sentido. O que eu estou querendo dizer? Lá em 61, o argumento constante, mesmo de jornais opositores a Goulart, é de que, olha, eu não gosto dele, enfim, ele é meio pelego, é meio varguista, lembre-se que os jornais eram quase todos antivarguistas, mas ele é o substituto constitucional, a lei está com ele, então a gente tem que aceitar. Então, e a democracia depende da lei, só existe o regime democrático se estiver ancorado na lei e na lei constitucional. Vou falar que tem outras leis, a gente vai ver aqui outros movimentos que vão apelar para outra legislação que deveria ser mais ampla. Bom, está lá, o sujeito já está pedindo o impeachment do Goulart. Vejam, o jornal Correio da Manhã era o jornal mais importante do Rio de Janeiro à época. Enfim, lembre-se que o Globo era um jornal com alguma influência, em particular dentro de um público católico, um público mais conservador, mas talvez o jornal liberal de maior repercussão fosse o Correio da Manhã. E ele aqui ainda está tíbio, né? Ele está ainda, olha, não, tiveram lá uns personagens no comício, como Brizola, que fizeram lá um personagem com passado ditatorial, mas, enfim, que fez um discurso contrário, mas o Goulart ainda não falou nada. Outros jornais vão dizer, olha, né, não, esse Tribuna da Imprensa é um jornal terrorista da direita que está jogando aí um discurso autoritário e que não tem nada a ver. É interessante pensar como é que, nesse espaço de tempo, as coisas vão ganhando. Bom, eu podia passar por vários episódios aqui nesses 15 dias que separam o comício do golpe, mas escolhi dois. Eu acho que são dois fundamentais. O primeiro deles era um elemento que estava presente no discurso, que seria um pedido do presidente. Falou, olha, esse assunto, os assuntos das reformas de base não está se resolvendo, e eu vou mandar uma carta, já que não está se resolvendo, vou mandar uma carta ao Congresso pedindo a delegação de poderes. E o que seria isso? O Congresso abriria a mão, né, de debater determinadas questões e entregaria à população esses poderes, e, em tese, o presidente poderia, por exemplo, chamar um plebiscito para discutir a questão das reformas. Vejam, isso não acontece, isso é um pedido. Ele não forçou a delegação, ele não rechaçou a demanda do Congresso. As coisas estão apenas nos pedidos ainda aqui. E ele, enfim, ao saber do pedido que vai, dias depois, dia 17, o pedido vai ao Congresso, assim, os jornais reagem. Esse é o próprio Correio da Manhã, que antes estava pedindo, calma, né? Contemporize. Aqui ele está dizendo, delegar. Vocês estão conseguindo ler? Delegar poderes ao chefe de um governo presidencialista significaria abolir a independência dos poderes. Delegação de... Já. Eu continuo? Ou só quer que eu pare?
Já que você está, pode ir. Tá. Delegação de poderes é mais do que emenda a Constituição. Emenda? Emenda a Constituição. É modificação do regime. Significaria a radicalização do país oficializada. Seria nada mais, nada menos que, atrás de uma fachada constitucional, a ditadura. Veja, né? O jornal já está dizendo que, se isso se confirmasse, o presidente se afastaria completamente da intenção democrática e estaria se comportando como um ditador. Daqui a pouco, se ele está se comportando como um ditador, eu posso tirar ele fora. Tá? Então, é assim que o argumento vai caminhar. Né? E ele segue, né? Está lá. Esse é do dia 18. No dia 26, né? Estou botando a mão na tela, né? É o vício de sala de aula. Tá aqui. No dia 26, né? O jornal vai dizer: o Brasil é visceralmente contrário à ditadura, sobre qualquer forma de ditadura, inclusive a plebiscitária. Tá? É interessante esse ponto, que o jornal vai dizer, olha, entregar ao plebiscito não é democracia, é ditadura, porque ele controlaria o presidente por conta de seus pelegos, de sua máquina de manipulação do eleitor, poderia controlar. É curioso esse debate, né? A gente podia ter esse debate no tempo presente. Ele pode controlar o eleitorado e não pode controlar o Congresso? Ou seja, como é que isso caminharia? Esse é um debate muito intenso na ideia de democracia. Se vocês querem um exemplo contemporâneo que foi altamente polêmico, para não entrar no debate, Venezuela. Né? A ideia da democracia plebiscitária lá com o Chaves. Então, vejam como é que essas questões elas vão aparecendo, retomando com uma outra feição, com outros sentidos no seu tempo, como esse processo de ressignificação das linguagens ele vai seguindo caminhos dos mais variados. Aqui é interessante que o jornal já está misturando isso. Ele vai dizer, olha, por que não pode ter plebiscito? Porque a questão das reformas não é matéria para ser resolvida no plebiscito. Não se trata de dizer apenas sim ou não. E o regime democrático, discuti-la seria a função do Congresso. Por que? Eu não sei. Por que o regime democrático teria essa função? Ele está se ancorando nesse argumento e nesta concepção de democracia representativa dentro dessas normas. Até porque, ao sugerir que o plebiscito revelaria a verdadeira vontade nacional, o presidente dá por entendido que o Congresso não representa. E isso é a primeira etapa para ele fazer, como fizeram lá em 1937, e implementar o Estado Novo e fechar o Congresso. Então, é interessante, né, como que o argumento vai se costurando ao ponto de passar a ideia de que era o governo que era contra o sistema democrático, que era o governo que era contra a legalidade constitucional. Enfim, alguns ainda alegarão hoje, de fato era, de fato ele queria. Tudo bem, você pode até achar, de fato, o que ele queria. Eu não vi ações efetivas, nesse sentido, enquanto analista do discurso e analista do cenário político, eu tenho que me atentar a ele, e ao que está aqui posto. Bom, um outro episódio, e aí inclui um outro elemento ao debate sobre o que é democracia e o que é lei, que eu acho que é mais emblemático, é um episódio que também contou com enorme participação popular, assim como o comício da Central do Brasil, eu não sei se vocês já ouviram falar nela, é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma marcha que, enfim, ao contrário do comício, muitas e muitas marchas aconteceram pelo país, imediatamente após o golpe, ao longo do golpe, em diversos estados, mas essa, afinal de contas, a proposta deles foi vitoriosa, com o golpe, mas essa é a primeira delas, que acontece em São Paulo, uma marcha, de fato, com 600 mil pessoas, e que impunha uma série de bandeiras. Também não vou, a gente podia conversar um pouco mais sobre ela, temos outros momentos para quem nos seguir, mas aqui me interessa como a marcha foi lida e como os jornais a interpretaram. É interessante ver como a interpretação foi variada. Deixa eu ir aqui nela. Essa é a tribuna da imprensa. E ela vai dizer, o presidente quer fazer plebiscito, ele não precisa fazer plebiscito, porque a Marcha da Família com Deus
foi um verdadeiro plebiscito da democracia. Lá na marcha estava presente a esmagadora maioria livre do povo brasileiro. E ela mostrou ao governo que é contra as suas insinuações ditatoriais e uma posição de defesa intransigente do regime e das instituições democráticas. Vejam, não precisa plebiscito, porque o povo já mostrou o que quer, e o povo de verdade, porque o povo que estava na marcha era literal, tá? Era povo mesmo, sem cheiro de pelego. O que houve em São Paulo foi uma concentração do povo. Ué, então quem foi o comício não era povo? É isso mesmo, né? Essa oposição de quem é povo, quem não é, quem é consciente, quem é manipulado, quem é antinacional, que seriam, né, por essência, aqueles ditos todos comunistas que lá estavam. É interessante como capturar o povo para o seu lado, né? É o que o editorialista está tentando. Ele está dizendo que o povo está comigo, com ele está lá uma coisa qualquer que eu não sei o que é. São os pelegos. Né? E mais, o comício da Central foi um comício organizado. A turma levou dinheiro para ir lá, tinha ônibus. Lá não. Lá foi espontâneo. O povo saiu à rua sem precisar ser chamado. É claro que todo evento de grande porte, gente, ele tem que ser organizado por alguém. Ambos, né, foram organizados, ambos tiveram mobilização estruturada, ambos tiveram um sistema de transporte, uma série de ações nesse sentido. E ele segue. Não custou nenhum vintém do contribuinte. Até então, tinham falado... Veja como é que ele está nomeando quem são as pessoas que lá estavam. Né? Até então, lá no comício, tinham falado os pelegos, os agitadores, os comunistas e a minoria subversiva. Agora, falou o povo. Então, essa construção de oposição, afinal, você vai estar com quem? Né? Com o povo ou com os agitadores, os subversivos, etc., etc. E tal. É interessante pensar. Alguns jornais não gostaram muito disso, acharam estranho. O próprio Correio da Manhã vai dizer, olha, meio estranho, benévola a amplitude de seu espírito na escolha do próprio nome de sua manifestação. Pois família, Deus e liberdade é uma variante ligeira do lema Deus, Pátria e Família, lema daqueles conhecidos lutadores pela liberdade democrática, que são os integralistas do senhor Plínio Salgado. Chega de ironia, assim já é demais. Nós também, vejam, eles criticam, né, a participação, nós também estamos empenhados pela liberdade da família brasileira e nós sabemos vencer os seus inimigos, não precisa de discurso. O Correio da Manhã não embarca, mas o discurso ganha cor. Bom, é bacana perceber aqui, já caminhando para começar a terminar, como é que os movimentos da linguagem acontecem. No primeiro momento, o debate era em torno das reformas de base, se elas precisavam acontecer, se elas não precisavam acontecer. Agora, né, a questão já é uma disputa de interesses entre o governo, entre o Congresso e entre o povo, seja lá, né, o que seja definido como povo. Né? E o tema não deixa de ser a aplicação das reformas, ele continua, mas ele vai ficando, né, vai sendo escondido no debate político, e o tema principal é a possibilidade de rompimento da legalidade constitucional, a possibilidade de subversão do regime democrático, um discurso em que o tema anticomunista ele começa a operar em pares conceituais opostos, ou seja, né, democracia, comunismo, ordem, desordem, democracia, demagogia, ou seja, como é que pares que se opõem vão costurando no discurso e vão ganhando. Bom, alguns episódios ainda marcam isso, por exemplo, a chamada crise dos marinheiros, que vai quebrar, né, tem em sério debate sobre a hierarquia militar, sobre a quebra da hierarquia militar. Para muitos autores, né, esse episódio teria feito com que os militares se unificassem contra Goulart. Tem muitas explicações para isso, não vou trabalhar, mas o Goulart vai a um último evento, antes de ser derrubado, na Associação dos Sargentos, e faz um discurso em que, entre outras coisas, ele fala, olha, eu sou a favor da Constituição, mas nada implica que, se o povo quiser, pode-se pensar numa reforma. Isso vem como uma saraivada no autor, ao presidente, está lá a tribuna da imprensa.
Ele foi lá numa assembleia de subversivos, isso é um sinal que a ordem e a disciplina foi embora, caíram as máscaras, aqueles agitadores puderam reverenciar lá o seu líder, enquanto durar o caos, a anarquia, então a ideia de que se vivia no caos, que se vivia na anarquia, né? Enquanto durar essa anarquia, não dá para pensar em reforma nenhuma, esquece esses assuntos de reforma, não se trata nem mais de votar impeachment, não precisa nem votar, ele já renunciou voluntariamente, ele não é mais presidente, nem de fato, nem de direito, só falta te arrancar ele de lá. As instituições, as institucionalidades praticadas por população são gritantes, a sorte está lançada, a tribuna da imprensa no fogo, né? Já vai estar lá, já está chamando as Forças Armadas para agir, né? Venham e façam, enfim. Aliás, não por acaso os militares vão dizer, durante muito tempo, que eles foram chamados a agir, eles não queriam fazer nada, não conspiraram nada, não queriam fazer nada, mas foram chamados a agir, né, nessa hora. Esse discurso da base também incorpora, né, sustenta esse argumento. Bom, o que aconteceu a gente sabe, né? Correio da Manhã também publica 2 editoriais muito famosos, inclusive saiu um livro, né, do Coni, A História sobre o Basta e Fora, que é o editorial Basta, do Correio da Manhã, mas olha, já basta, não dá mais para tolerar, o presidente está caminhando contra a democracia, ele quer alterar as regras do jogo, ele aos poucos foi se desviando da legalidade, conspirando contra, né, promove greves, ameaça as instituições, agora não dá para tolerar mais. Basta de farsa, basta de guerra psicológica, o legislativo e o judiciário têm que agir, as forças democráticas têm que ficar alertas, o Brasil já sofreu demais. Bom, não por acaso esse editorial sai no dia 31 de março, no dia 1, enfim, sabemos o que se passou, né? Nesse mesmo dia, o Correio da Manhã publica outro editorial chamado Fora, chega de sedição, não é possível tolerar mais, jogou civis contra militares, etc., etc. Nós defendemos a legalidade lá em 61, e agora, para manter a legalidade, a gente vai ficar contra o Goulart, né? Hoje, como ontem, queremos preservar a Constituição. Goulart deve entregar o seu posto. Bom, o golpe acontece, e, para a gente concluir, eu queria, enfim, ter uma resistência do presidente, ele ainda tenta se manifestar nos jornais, essa turma é contra a democracia, contra a legalidade, eu não fiz nada, mas, enfim, não consegue ter sucesso, e é assim que o Diário de Notícias, para a gente brincar aqui e pensar, né, com esse movimento conceitual, saúda a ação militar. As Forças Armadas, agindo em consonância com o sentimento da maioria esmagadora do povo brasileiro, ou seja, eles estão ao lado do povo, tomando a atitude que se impunha para se reestabelecer a verdade democrática e afastar os perigos de cubanização do Brasil. As tropas leais ao regime, ou seja, as tropas democráticas, e a Constituição, as tropas legais, receberam adesões avassaladoras em menos de 48 horas de operações, tornando inúteis qualquer resistência do dispositivo de segurança esquerdista. Não era do governo brasileiro, era o dispositivo de segurança esquerdista, decantado aos 4 ventos durante tantos meses. O que se viu foi a confissão de fraqueza de uns, a fuga sem destino de outros, bem como o silêncio cômodo de muitos. Diante da democracia, que é tradição desse povo ordeiro e bom, ou seja, o povo teria uma essência democrática e que levaria ele a agir, porque, veja, ele é democrático, ordeiro e bom, mas essa democracia brasileira, que também foi muito poderoso na marcha e que está aqui aparecendo de novo, estaria vinculado a um conjunto de valores que seriam essenciais, inerentes ao ser brasileiro, né? O brasileiro é jamais traidor dos princípios de sua formação cristã. Em tese, seria uma democracia essencialmente cristã que se oporia à democracia construída e positiva na lei formal, se ela ferisse com esses princípios.
ou seja, existem princípios em que faria com que o povo se levantasse, e isso justifica qualquer ação. É interessante pensar na atualidade desse debate, né? Eu acho que tentar pensar, né, numa democracia essencial, ao contrário de uma democracia construída por formas de participação, numa lei essencial, porque esses homens também evocam uma lei essencial, né? Uma lei também cristã, natural, que estaria acima da lei positiva, né, que é a lei escrita. Então, como, né, esses argumentos vão costurando e vão ganhando corpo. Está lá outra marcha da família com Deus, e a tribuna da imprensa assim diz: o povo brasileiro lavou a sua alma. A marcha foi uma demonstração de vitalidade democrática, em que todos se irmanaram para encerrar uma das fases mais negras da vida brasileira. Consagra-se na praça pública o sentimento dominante do povo. De novo, né? Fiéis às tradições mais caras da nacionalidade. Então, você remete à ideia de tradição e ela vai ganhando. Bom, o que eu queria dizer com isso? De uma certa forma, os promotores do golpe vão puxando para si, né, com apoio, enfim, desse discurso que vai sendo costurado, muitos indecisos, que diziam: olha, não, eu sou a favor da legalidade, mas se ele está contra a legalidade. Ou seja, esse discurso não justifica o golpe, não define o golpe, mas ele contribui. E é interessante pensar como... E esse era o que eu queria mostrar para vocês, e brincar com vocês hoje aqui, mostrar como esse debate conceitual, como essas disputas no meio da linguagem são importantes, né, para a cena política em que elas acontecem. Vocês podiam fazer essa brincadeira em vários momentos da história republicana brasileira. É isso que eu estou me propondo, né, junto com outros colegas, inclusive agradeço o Vila e Pablo aqui também, da ideia que participa, né, conosco, o professor Pablo Matos, enfim, especial para pensar as questões étnico-raciais, mas como esse debate permeou aí o Brasil republicano. Bom, eu acho, não sei se me fiz claro, né, mas a ideia era, além de pensar essas questões mais amplas, mobilizar aí esses conceitos.